Agora nós vamos falar de inflação, ou melhor, de deflação, que foi o que foi registrado pelo IPCA-15, que é uma prévia do índice oficial. Ele registrou em julho uma queda de 0,18% e, com isso, a variação em 12 meses está em apenas 2,78%. Lembrando que o centro da meta objetivo do governo é 4,5%. Nós estamos na linha com Everton Carneiro, que é economista da RC Consultores. Everton, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes. Bom, Everton, deflação já estava prevista mesmo, a gente tem uma combinação aí de vários fatores, levando a essa desaceleração da inflação, alimentação em queda, transportes e combustíveis, não é? Exatamente. A alimentação sempre tem um peso muito grande na inflação, né? Cerca de 1/4 do índice, mais ou menos 25%, que é o que os brasileiros em geral gastam do seu orçamento com alimentação e bebidas, e por isso ele tem esse peso tão grande. Houve uma deflação pelo segundo mês consecutivo, e aí, portanto, isso teve um impacto muito grande no índice. E alimentação e bebidas é um grupo que tem variado muito e tem contribuído muito para essa queda da inflação. Eu diria que foi o principal responsável. Quando a gente olha para essa série em 12 meses, a inflação de alimentação e bebidas está em 0,11%, portanto praticamente zero. Se a gente voltasse a um ano atrás, em julho de 2016, esse índice era de 13,3%. Portanto, foi uma variação enorme, e esse é o principal responsável por nós termos uma inflação tão baixa nesses últimos meses. Um outro grupo importante é esse dos transportes. Houve deflação também, queda de preços, faz 5 meses consecutivos que os combustíveis estão com deflação, com queda de preços. No caso da gasolina, mais especificamente, nós temos 6 meses consecutivos de queda de preços, que é uma situação bastante atípica. Como você colocou, aquele assério acumulado em 12 meses, com os dados de julho, foi para 2,78%. A meta do governo é 4,5%, a gente tem uma banda para cima e para baixo, de 1,5 percentual. Portanto, o piso da meta é de 3%. E a gente tem uma situação bastante curiosa, é que se o ano terminasse hoje, o Banco Central teria que dar explicações ao Congresso de por que não conseguiu atingir a meta de inflação, porque esse resultado de 2,78 em 12 meses está abaixo do piso da meta. Quem diria que isso ia acontecer, não é, Everton? Havia um receio muito grande de descontrole da inflação. O Banco Central, durante muito tempo, segurou a taxa básica de juros num nível muito alto. Aí veio essa combinação de fatores. Ainda tem um resquício aí de fraqueza da economia também segurando preços, não? Sim, certamente, né? A gente está há 2 anos já em recessão. A expectativa para o final desse ano é ter um PIB um pouquinho positivo, mas muito próximo de zero. Portanto, digamos, 2 anos e meio de recessão faz um estrago enorme na economia, um desemprego muito alto e, portanto, as pessoas têm menos dinheiro para gastar e aí os preços tendem a cair. Sem dúvida, a recessão é uma grande responsável por essa queda de preços. Agora, Everton, você falou da baixa de preços dos combustíveis, da gasolina em particular, que tem favorecido esse comportamento da inflação. Agora, isso também dá margem para o governo elevar o imposto sobre os combustíveis, como ele pretende, como se está discutindo, inclusive, agora em Brasília. Agora, isso poderia afetar, de algum modo, o que se espera de evolução da inflação? Porque todas as projeções são de uma inflação muito baixa este ano, não é? Sim, poderia afetar sim. Gasolina, particularmente, é um dos itens que tem maior peso no IPCA. Apenas o item combustíveis, que é basicamente gasolina e etanol, tem um peso de 5% no IPCA. E, portanto, tem sim capacidade esse aumento dos combustíveis pode colocar uma inflação um pouquinho mais alta. Eu acredito que isso está nas contas do governo, né? Quer dizer, mudar impostos em cima dos combustíveis não é à toa, é justamente porque a gente vem com o preço dos combustíveis caindo bastante que o governo viu espaço para mexer justamente nesse lugar. A gente estava esperando agora o anúncio de como seria a alta dos impostos e principalmente de quanto seria para fazer os cálculos de qual é o impacto na inflação, mas o governo adiou para amanhã esse anúncio. Mas para a gente ter uma noção, se nós estivéssemos falando de um aumento de 10%, por exemplo, considerando que combustíveis têm um peso de 5% no IPCA, daria um aumento de 0,5 ponto percentual na inflação,
que é bastante considerável, principalmente levando em conta que se trata de uma mudança num item só, né? Então tem capacidade de levar essa inflação mais para cima, mas como a perspectiva é bastante baixa, isso provavelmente não vai fazer, certamente não vai fazer com que a inflação fique fora do centro da meta. Justamente por isso o governo deve ter mexido justamente nesses itens. Você falava há pouco dessa possibilidade de o Banco Central ter de explicar, inclusive, porque a inflação está tão abaixo do centro da meta. Então ele tem essa margem para até provocar uma certa elevação via aumento de impostos e aumento de preços da gasolina. Exatamente. Tem margem para fazer esse tipo de coisa. É claro que o aumento de impostos é sempre difícil, sempre impopular e atrapalha na recuperação da economia, né? Principalmente no caso da gasolina, que tem um impacto muito grande numa série de outros itens. Só para ficar no exemplo mais óbvio, os nossos alimentos em geral são transportados por rodovias e aí a gasolina é um pouquinho do custo que a gente paga neles, né? Seria muito melhor que houvesse uma redução, se houvesse uma redução de gastos para valer, né? Exatamente, o governo tem tido muita dificuldade, né, para reduzir gastos. Eu diria que desde o estouro da crise com a divulgação dos áudios do Joesley, o governo tem gastado muito mais energia e dinheiro tentando sobreviver do que fazendo ajuste fiscal. E aí os gastos têm expandido bastante. Essa própria medida de elevar um imposto em cima dos combustíveis é uma espécie de remendo fiscal para tentar fechar a meta fiscal, né? Tá certo, nós conversamos com Everton Carneiro, que é economista da RC Consultores. Everton, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, e boa tarde aos ouvintes.